Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro. O estudo de hoje é o número 18, capítulo 8 e 9. Bem-aventurados os que têm puro coração. Itens 11 a 17, 20 e 21. Escândalos e hábitos. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Itens 1 ao 10. Brandura, afabilidade, paciência, obediência e cólera. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença da Ana e da Michele e convidamos nossa amiga Ana para fazer nossa prece inicial. Vamos então elevar os nossos pensamentos aos céus, pedir a Deus a licença para a gente iniciar nosso estudo de hoje, convidar Jesus para se sentar à nossa mesa, convidar a espiritualidade, amigos, auxiliares de Jesus, para nos intuir, nos orientar. E damos por iniciada a nossa conversa de hoje. Assim seja. Que assim seja. Como vencer a cólera na vida cotidiana e praticarmos a brandura e a paciência diante do mal? O escândalo é necessário, mas ai de quem praticá-lo. São palavras de Jesus, né, Leia? É, o escândalo, vamos começar aqui pela cólera, né? Muitas vezes as pessoas perdem a paciência, né? A gente tem que ter ser muito centrado para poder se manter calmo nas situações de que deixa a gente fora da gente, que é onde você volta lá para sua, você volta a ser primitivo, né? O que que você precisa nesse momento? Você precisa de praticar a sua caridade. Eu estava lendo a respeito disso, que a caridade é mãe de todas, né? Da humildade, da paciência, da esperança, enfim, de tudo. E que você precisa ter caridade com você e com as outras pessoas. Porque se você tiver caridade, você vai estar usando isso com o próximo, com você, com os vizinhos e com tudo, e com isso você consegue administrar seu momento de fúria. Porque se você não tiver isso, não puder pensar um momento sobre isso, é a história daqueles filmes que a gente vê de vez em quando, que a pessoa sai quebrando tudo, né? Então, isso acontece. Você precisa ter centrado nesse momento. Essa semana passou aqui em Goiânia um caso na televisão de um problema no trânsito. A pessoa estava atrás, tinha um engarrafamento no trânsito e veio uma ambulância. Não estou me recordando se é ambulância, se é um carro de escola, mas eu acho que era uma ambulância. E devido àquele transtorno de movimento no trânsito, a ambulância parou, como todos os outros carros pararam. E veio um outro carro e parou e bateu atrás da ambulância. O motorista desse carro desceu, esse que bateu na ambulância, ele desceu com uma chave de fenda, alguma coisa, e começou a quebrar a ambulância na frente. Olha só o ataque de fúria dele. A única coisa que aconteceu foi ele bater no carro da frente. Ele bateu ali e imediatamente desceu, saiu quebrando. E as pessoas começaram a gritar, as pessoas que estavam dentro gritando, falando que tinha criança lá dentro, que era para tomar cuidado. E o pessoal do trânsito parou e foi lá e segurou o cara até a polícia chegar. Olha só o ataque de fúria que ele teve num momento que poderia ter sido uma coisa mais simples. Mas vai saber o que estava acontecendo com a vida dele, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber administrar. E se você não tiver fé, não tiver sua, sabe, capacidade de raciocínio, e praticar a caridade naquele momento, a humildade, a caridade, se colocar abaixo disso, você perde a cabeça. Isso sempre acontece. Ana, Escândalo, segundo. Pode falar. ai, perdão, achei, não, pode concluir, desculpa. O escândalo, segundo Jesus, é necessário, né? Porque é através dele que vem o aprendizado das pessoas. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, a gente tem, é outro motivo, né? O escândalo juntamente com a fúria, mais ou menos, é a mesma situação, né? Esse escândalo, essa fúria, tudo traz para esse tipo de situação. E o que a gente tem que
aprender a praticar nesse momento é a brandura que foi ensinado por Jesus, que esteve aqui, que viveu aqui e que nos ensinou a respeito de cada detalhe desse. Nós só temos que prestar atenção no que Jesus disse e seguir adiante. Pode falar. É, eu acho, né, também aí nesse contexto, tem uma coisa que eu tenho falado muito com a Cris ultimamente, que é a questão da gente sair do protagonismo, né? É, às vezes a gente está tão habituado que parece que o mundo gira em torno do nosso umbigo e parece que tudo que acontece é para ferir a gente, é para machucar a gente. Então, assim, alguém freia na sua frente, pronto, é um problema também do mundo, que aquilo foi com você, não foi. Não foi. As pessoas, elas estão vivendo a própria existência delas. Então, assim, você praticar a brandura e você ser pacífico é você também entender que o outro, ele tá passando um momento que é só dele, não tem nada a ver com você. Então, às vezes, a gente tá em casa e a gente tá conversando com uma pessoa, a pessoa acordou de mau humor e a gente não aceita o mau humor da pessoa. A pessoa tem que estar sorrindo para você, né? Não, gente, ela tá vivendo o momento dela, o momento que ela não tá bem. Então, se a gente não pode fazer nada para ajudar, a gente pode se recolher a nossa insignificância e deixar a pessoa viver aquele momento dela, né? É... Paciência também é isso. Não equivale dizer que você vai viver sempre atrás, né? Com a pessoa sempre te maltratando, com a pessoa sempre. Isso não, porque daí é você se violentar. Mas você entender que cada um tem seu momento e deixar o outro viver o momento dele no canto dele. Né? Você não é obrigada a se sujeitar ali às situações porque a pessoa nasceu no momento e não sai do momento nunca mais. Mas a gente entender que a pessoa passou ali na rua e me xingou. Nossa, me xingou, tá? Não, não tem a ver com você, tem a ver com o momento da pessoa, tem a ver com o que aquela pessoa tá passando, né? Então a gente ser brando e viver o nosso no nosso. Né? Uma pessoa que passou, buzinou, não tem a ver com você, tem a ver com ele. Eu vou seguir meu caminho. Eu não vou pegar aquilo e colocar aquilo no meu dia. Não vou trazer aquilo para o meu dia. Ah, é um monte de problema. A gente tem que separar o que é problema que são nossos, o que é problema que a gente está absorvendo, que é dos outros, né? E deixar para o outro o que é do outro e aprender a trazer com a gente só o que é da gente. A gente não precisa ser protagonista na vida das pessoas, a gente precisa ser protagonista na nossa vida e respeitar o que é das pessoas, né? Então, você ter paciência não significa que você tem que ficar lá sendo esculachado de dia e de noite, não. Você ter paciência, é você entender que a pessoa está no momento dela, você se retira e deixa a pessoa no momento dela. Ah, eu não posso fazer isso, eu tenho que estar lá. Então você vai aprender a viver nessa situação sem fazer, sem deixar que aquilo te leve ao seu limite, né? O ideal é que você deixe cada um viver o seu próprio momento, cada um viver o seu protagonismo, cada um viver a sua dor, cada um, né? E processar dentro de você tudo aquilo, a brandura, a afabilidade, a paciência, né? Mas sem querer se colocar ali no papel de vítima. Esse papel da gente querer abraçar todo mundo e não receber as coisas em troca é que vai levando a gente ao momento de estresse total, né? Ao momento de cólera ali. Então a gente tem que aprender a voltar ao nosso protagonismo da vida, entender o nosso lugar e dar o protagonismo a quem tem. Então, a pessoa passou, tá nervosa. É ele com o momento dele, com os problemas que ele está vivendo, com a forma que ele sabe absorver aquele problema. E ok, deixa ele lá e vamos viver o nosso, né? Eu vou resumir o que vocês falaram em três palavras.
imaturidade, orgulho e falta de humildade. Porque a nossa imaturidade nos faz ter essa impulsividade, sair brigando com todo mundo, né? E essa imaturidade vem da onde? Vem do nosso orgulho. Por que que a pessoa está me irritando? Quem ela acha que é para me irritar? Eu vou revidar. E a falta de humildade para pensar assim: opa, peraí, eu tenho que aprender alguma coisa com essa situação. E nós precisamos aprender a escolher as nossas batalhas. Quais batalhas valem a pena realmente ser lutadas? E a batalha que vale ser lutada é contra nós mesmos. Porque normalmente, se a gente é imaturo a ponto de ter ataques de cólera, nós estamos nos comportando como crianças. E como que criança faz? Criança age no impulso, vai lá, briga, tal, daqui a pouco se arrepende, chora. Mas a vantagem de muitas das crianças é que o quê? Ela vai lá e pede desculpa pro coleguinha porque ela quer continuar a brincadeira, né? Ela quer continuar ali no grupo. E a gente, depois que cresce, não. Nós nos apossamos de uma verdade que nós criamos e ninguém pode ir contra a nossa verdade. E aí é o nosso orgulho falando mais alto. E qual o melhor remédio para o orgulho? Praticando a humildade. Só que é simples? Não. Quando a gente começa a praticar, nós vamos ter mais situações. Não vai ser assim, ai, Deus, me ajuda a ser humilde, me ajuda a ser paciente. E vai vir um anjo do céu, né? E vai se apossar do seu corpo e você vai ser a pessoa mais paciente do mundo. Não. Pelo contrário, nós vamos ter mais situações em que poderemos praticar a paciência. Basicamente isso. Passa assim, né, Michele? Super, super. Nossa, assim, se eu soubesse disso antes, nossa, quem dera. Meninas, obrigada pela colaboração do estudo. Eu vou pedir para nossa amiga, a Michele, fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos por mais um estudo, agradecemos pela possibilidade de aprendizado, pelo seu evangelho em nossas vidas. Pedimos que o estudo de hoje possa reverberar em nossos corações e naqueles que vão nos assistir e ouvir, e que possamos ter o apoio da espiritualidade amiga para praticarmos a paciência, a benevolência, a caridade e assim melhorarmos a cada dia. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.